Nós temos tendência de separar o mundo em duas categorias, o que é real e o que é imaginado. Mas e se essa divisão estiver errada? Porque algumas das coisas mais poderosas da humanidade só existem porque acreditamos coletivamente que elas existem. A pergunta é, quantas das coisas que governam nossas vidas são construções humanas? Uma onça, por exemplo, não acredita em bandeiras. Uma árvore não vai respeitar uma fronteira. O ser humano é diferente, nós somos animais que vivem dentro de narrativas. Por exemplo, uma empresa pode valer bilhões, mesmo não tendo esses bilhões. Uma religião pode atravessar milênios, geração por geração. Uma moeda pode alimentar uma família. Isso quer dizer que você não pode comer a moeda, mas você pode pegar a moeda e trocar por um alimento. Isso porque outro ser humano acredita que aquela moeda vai lhe render o mesmo valor que ele deu em comida para você. E tudo isso porque ele acredita coletivamente que isso vale. Se ele não acreditasse que a moeda poderia ser trocada por alguma coisa de valor para ele, provavelmente ele não te daria comida, entende? Então a gente pode se dizer que desde a nossa evolução, se você pegar os últimos vídeos onde eu falei sobre como que foi construída, como que a nossa civilização evoluiu de tempos em tempos, você vai perceber que a humanidade não construiu uma civilização de concreto, mas sim de histórias compartilhadas. E refletindo sobre essas questões, a gente pode talvez chegar num ponto que seja que talvez o que diferencia realmente a gente de outros animais não é a inteligência, a capacidade de acreditar em coisas que não existem, como dinheiro, nações e fronteiras, como a gente falou. Eu acho que, obviamente, essa não é a única coisa que nos diferencia como espécie. A gente poderia procurar e achar muitas outras coisas que nos diferenciam como espécie, só que para essa narrativa, para essa linha de pensamento faz sentido. Isso quer dizer, por exemplo, se alguém acredita hoje em dia que o celular seria igual um cigarro em questão de vício, ou que o cigarro também é um vício, quem acredita nisso pode usar essa frase aqui, porque existem mecanismos psicológicos que, por exemplo, é a ansiedade. A gente tinha conversado em outro vídeo falando sobre coisas que são mecanismos psicológicos, que a gente falou sobre como que a ansiedade ela é um fruto de um medo que é herdado da nossa evolução, que era necessário para a sobrevivência e hoje em dia não é. Então, se você parar para pensar e analisar o passado dessa forma, você vai perceber que o futuro pode mostrar uma realidade pra gente onde a fronteira entre o natural e o construído quase não existe. Imagine uma cidade gigantesca. Chove sem parar. Milhares de anúncios luminosos disputam a sua atenção. Drones observam o céu. Grandes corporações ditam como você vai viver. Talvez a gente esteja vivendo o começo disso. No fundo, uma empresa ela não quer alienar as pessoas. Assim, não a maioria. Por exemplo, eu que tenho o meu negócio, eu não penso em usar... Por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que ensinam técnicas de venda. Técnica de venda nada é que você aproveitar uma lacuna que a nossa psicologia tem para você, às vezes, conseguir vender. Mas isso não seria propriamente uma manipulação, seria uma persuasão. Então não é uma coisa ruim quando os dois lados ganham, quando você está oferecendo algo de qualidade. Só que aí que tem que ter esse tipo de conversa. As pessoas, não só as que consomem, mas as que criam, entenderem o impacto delas no mundo. Porque tem uma frase que chamou muito a minha atenção, que é: as mutações psicológicas que a publicidade provoca irão repercutir também no campo sociológico, dando uma nova forma de viver e estar no mundo. Isso pode até fazer sentido, porque o que ele quer dizer é basicamente que a forma como as empresas trabalham, e não só as empresas, né? O ser humano em si, quando cria, como se ele estivesse toda hora criando uma nova forma de estar no mundo e de viver, não só para ele, mas para um conjunto de pessoas. Porque quando você sai na rua, você não vê somente o que você quer. Muitas das vezes você vê um anúncio de comida, ou de uma roupa, ou de um tênis, ou de algo, e sempre tem cores, sempre tem alguma frase, alguma imagem chamativa, algo com significado pro público-alvo dessa marca. E meio que eu entendi que isso não acontece porque as empresas são de fato malignas, mas porque existe de fato uma vulnerabilidade biológica. Por exemplo, tem várias marcas que elas não vendem somente o produto. Obviamente que se a pessoa quiser só comprar o produto por comprar, ela compra, mas muitas vezes elas constroem algo como
Nike, ela não vende só isso, ela vende superação, disciplina. E nesse âmbito entra a formação visual. Eu acho que com essa ideia a gente consegue chegar na parte final, que seria o domínio do homem moderno não acontece pela força. Acontece quando um símbolo externo passa a habitar seu mundo interno. Acontece quando um símbolo externo passa a habitar espontaneamente o seu mundo interno. A maior invenção da publicidade foi transformar ícones em habitantes permanentes da mente humana. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a psicologia aponta que temos falhas psicológicas, biológicas no nosso cérebro. A publicidade usa isso, mas não como se a publicidade fosse uma pessoa e uma pessoa maligna. É como se a publicidade fosse um querer da sociedade, que quando, por exemplo, uma pessoa abre um hot dog, ela não vai querer que o carrinho dela de hot dog seja cinza, ela vai querer colocar uma estampa. Você já imagina um hot dog, uma cor de fundo vermelha com amarela, né, para representar o ketchup, mostarda, entende? O uso das cores e a formação visual que complementam o nosso mundo e moldam nossa forma de viver. E com essa ideia eu posso fechar o vídeo para não ficar muito distensivo, mas a gente pode vir conversar sobre isso mais vezes. Mas quem está do lado de quem precisa da publicidade a seu favor e de quem está do lado da pessoa que só quer viver, pode utilizar essas ideias a seu favor e fica a seu critério. Eu fico por aqui para que você acompanhe os próximos vídeos e até mais.